Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, tenho 38 anos, sou pardo, do sexo masculino, tenho cabelos pretos, tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente de aula que nós estamos é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. E aí, nobres, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu espero que sim. Esse ano eu selecionei assuntos de extrema importância para a preparação do vestibular dos senhores. Assuntos esses que vão ajudá-los a lograr êxito na realização dessa prova. Então, vem comigo embarcar nessa jornada. O primeiro assunto que eu selecionei para a gente começar os nossos estudos é ponto de fusão e ebulição em diferentes escalas de temperatura. Aqui eu coloquei em um esquema para ilustrar bem a mudança do estado físico da matéria. Antes de tudo, eu quero que você pense aí numa substância. Já pensou? Agora pense nessa substância, ela estando no estado sólido. Então, agora eu quero chamar a tua atenção para você se posicionar aqui, ó, essa substância que você pensou, agora no estado sólido, beleza? Então, vamos submeter essa substância a um aumento de temperatura. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, essa substância ela vai sofrer uma transformação. Ela vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Essa transformação nós chamamos de fusão. Bem, a temperatura continua aumentando com um ganho energético e essa substância vai sofrer uma nova transformação, saindo do estado líquido para o estado gasoso. Essa transformação nós chamamos de evaporação. Em determinadas situações, o ganho energético ele é tão grande que essa substância que você pensou, ela pode sair do estado sólido e ir diretamente para o estado gasoso. Essa transformação nós chamamos de sublimação. Percebam aí que essas três transformações que eu passei para vocês acontecem com a absorção de energia. Essa absorção de energia tem um processo. Esse processo é chamado de processo endotérmico. Então, sempre que você ler esse termo em uma questão do vestibular, endotérmico, saiba que ele está se referindo para a absorção de energia, ou seja, essa transformação só acontece se absorver energia. Agora, a substância que você pensou no estado gasoso vai passar por um processo inverso de liberação de energia. E essa liberação de energia ela é chamada processo exotérmico. Exotérmico significa justamente a liberação de energia. Ora, essa substância no estado gasoso, com a temperatura agora diminuindo, ela vai sofrer uma transformação, saindo do estado gasoso para o estado líquido. Essa transformação nós chamamos de condensação. E à medida que a temperatura continua diminuindo, uma nova transformação agora é do estado líquido, vai acontecer do estado líquido para o estado sólido, que nós chamamos de solidificação. Beleza? Deu para entender aí? Então, show de bola. Vamos continuar. Agora, eu quero mostrar para vocês uma análise gráfica do comportamento de uma substância pura com um aumento de temperatura. Então, eu sei que alguns de vocês não gostam muito de gráficos e tal, mas não se preocupe que eu vou ajudá-los a analisar muito bem esse gráfico. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês prestem atenção que esse gráfico ele é um gráfico de temperatura versus o tempo. Esse gráfico também te mostra que essa curva ela é crescente. Então, significa dizer que essa substância ela está ganhando energia, ela está aumentando a sua temperatura em função do tempo. E tem algumas informações que esse gráfico te mostra, chama a nossa atenção. Esse primeiro segmento aqui, ó, essa nossa substância, está no estado sólido. E que, à medida que a temperatura aumenta, vai chegar a um determinado ponto em que vai ocorrer a transformação do estado sólido para o estado líquido. Notem que essa transformação do sólido para o líquido acontece em uma temperatura constante. Essa temperatura nós chamamos de temperatura de fusão, ou simplesmente ponto de fusão, que é justamente onde está ocorrendo a transformação do estado sólido para o líquido. Beleza?
Vai chegar um determinado momento em que essa temperatura volta a aumentar novamente e é quando agora a nossa substância está totalmente no estado líquido. Quando essa temperatura volta a ser constante novamente, acontece uma segunda transformação, que é a mudança do estado líquido para o estado vapor. Essa transformação em temperatura constante nós chamamos de temperatura de ebulição, ou simplesmente ponto de ebulição, até que a temperatura volte a aumentar novamente e todo o estado físico dessa substância pura vai estar no estado vapor. Notem que nos dois pontos de fusão e ebulição, ou simplesmente temperatura de fusão e temperatura de ebulição, acontecem em temperatura constante, e isso é característico de uma substância pura. Show de bola? Deu para entender? Agora nós vamos pegar esses conhecimentos e analisar algumas questões. E a primeira delas que eu selecionei para vocês é da VUNESP de 2023, que diz o seguinte: a imagem mostra a formação de água líquida por meio de duas mudanças de estado físico distintas. Mudança 1, água formada na superfície externa de um copo. Mudança 2, água proveniente do derretimento de gelo. E a pergunta diz o seguinte: de acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre, letra A, condensação em 1 e fusão em 2, e ambos os processos são isotérmicos. Letra B, liquefação em 1 e em 2, um processo exotérmico. Condensação e processo exotérmico em 1, fusão e processo endotérmico em 2. Letra D, liquefação e processo endotérmico em 1, fusão e processo exotérmico em 2. Ou é a letra E, sublimação em 1 e liquefação em 2, e ambos os processos são exotérmicos. Bom, para responder essa questão, vamos analisar com carinho a imagem da questão. Notem que nesse copo de água com gelo, eu tenho umas gotinhas de água ao redor do copo. Essas gotinhas de água é justamente o vapor que estava ao redor desse copo, que ao entrar em contato com o copo, que está numa temperatura mais baixa, fez um processo que nós chamamos de condensação, também chamado de liquefação, que é justamente o estado do vapor passar para o estado líquido. Bem, como isso é perda de energia ou diminuição da temperatura, esse processo nós chamamos de exotérmico, beleza? Agora, olhe para o cubo de gelo se derretendo em água. Essa transformação nós chamamos de fusão, é a passagem do estado sólido para o líquido, e que para isso acontecer, ele precisa absorver energia, e essa absorção, o processo é chamado de endotérmico. Dito isso, vamos para a resposta da nossa questão. Vejam aí que a letra C diz o seguinte: condensação e processo exotérmico em 1. Show de bola, é isso mesmo. Fusão e processo endotérmico em 2. E é isso que exatamente aconteceu com o cubo de gelo. Então, a resposta da nossa questão é a letra C. Vamos para a questão número 2, que é da nossa VUNESP 2011, que diz o seguinte: os compostos orgânicos possuem interações fracas e tendem a apresentar temperaturas de ebulição e fusão menores do que as dos compostos inorgânicos. A tabela apresenta dados sobre as temperaturas de ebulição e fusão de alguns hidrocarbonetos. E essa tabela mostra as substâncias ali: metano, propano, eteno e propino. Na coluna do meio, TE é temperatura de ebulição em graus Celsius, que é menos 162, menos 42, menos 104 e menos 23. E na coluna à direita, TF em graus Celsius. TF é temperatura de fusão, menos 182, menos 188, menos 169 e menos 101. E a pergunta diz o seguinte: na temperatura de menos 114 graus Celsius, é correto afirmar que os estados físicos em que se encontram os compostos metano, propano, eteno e propino são, respectivamente, letra A, sólido, gasoso, gasoso e líquido; letra B, líquido, sólido, líquido e sólido; letra C, líquido, gasoso, sólido e líquido; letra D,
gasoso, líquido, sólido e gasoso, ou é a letra E, gasoso, líquido, líquido e sólido? Bem, nobres, vamos analisar essa tabela e eu vou ajudá-los a você. Muita calma nessa hora. Esse TF representa a temperatura de fusão, ou simplesmente ponto de fusão. Tá? Esse TE aí, ó, ele representa temperatura de ebulição, ou simplesmente ponto de ebulição. Eu quero chamar a atenção de vocês que temperatura de fusão, tá, é justamente onde ocorre a transformação do estado sólido para o líquido. E TE, temperatura de ebulição, é justamente a transformação que acontece do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu vou fazer o seguinte aqui na tabela, para a gente posicionar melhor cada estado físico, para a gente entender melhor essa tabela. Então, temperatura de fusão, ao lado direito, eu vou escrever S de sólido. Entre TF e TE, eu vou colocar líquido. Então, TF, ponto de fusão, passagem do sólido para o líquido, e TE, que é a temperatura de ebulição, é a passagem do líquido para o estado gasoso. Está dando para acompanhar aí? Então, vamos analisar agora o estado físico de cada uma dessas substâncias, posicionados agora sólido, líquido e gasoso entre as temperaturas de fusão e ebulição, beleza? No caso do metano, ele tem a sua temperatura de ebulição menos 162 e a temperatura de fusão menos 182. A pergunta te pede qual é o estado físico do metano em menos 114. Ora, menos 114 é uma temperatura maior que menos 162. Aqui, ó. Então, menos 114, por ser maior que a temperatura de ebulição de menos 162, o metano vai estar no nosso estado gasoso. Beleza? Deu para entender aí? Fala, Gui, qual é a tua pergunta, mano? Professor Diego, por que o metano está no estado gasoso se 182 é maior que 162? Sim, de fato é maior, só que são valores negativos. Então, menos 182, por ser negativo, ele é menor que menos 162. E como a questão pede para analisar em menos 114 é maior que menos 162. Logo, o metano está no estado gasoso. Ok? Então, pega esse menos 114 agora e vamos posicioná-los no propano. Então, menos 114 ele vai estar entre TE e TF, estado líquido. O eteno, menos 114, vai estar entre menos 104 e menos 169. O eteno também estará no estado líquido. E o propino, menos 114, ele é maior que menos 101. Então, o propino vai estar no estado sólido. Beleza? Então, a resposta da nossa questão é a letra E, gasoso, líquido, líquido e sólido. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vimos sobre ponto de fusão e ebulição em diferentes temperaturas, um assunto importante para o Preveste UEA. Então, siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.